Bom dia, seres despertos! Bora despertar para essa live de 8h30 hoje, que vai ser realizada no trajeto, tá? Mas que aqui o importante é repassar o conteúdo, é levar o conhecimento do despertar para vocês. Isso que é o que importa. E o tema que eu escolhi hoje, que também é abordado profundamente, de uma forma impactante dentro da metodologia, é sobre o medo. Porque isto está relativamente ligado às questões traumáticas, da resistência, das questões da sua infância. Deixa eu encaminhar essa live aqui para quem tá agora por aqui já. Tananana. Vamos encaminhando a live para que vocês façam parte desse conteúdo que está maravilhoso, né? E que tudo que vem pro nosso despertar, gente, é muito bem-vindo, não é verdade? Tudo que vem para o nosso despertar tem que vir para agregar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre esse despertar. Sobre o medo. A primeira coisa que eu queria abordar com vocês hoje, e vocês me desculpem, a tela tá assim, mas é porque eu tô sem o negocinho do celular. E essa é a forma que fica melhor aqui para vocês me verem e para eu conversar com vocês. A primeira coisa que eu queria abordar com vocês sobre o medo é o processo da aceitação. Quando as pessoas estão no processo de aceitação, de ter a consciência do seu padrão de comportamento negativo, do seu sofrimento, da dor que é enfrentada propriamente dita, né? Quando a pessoa tem a consciência do que realmente ela está vivendo, nós já temos a questão da resistência. Bom dia, Jéssica! Seja bem-vinda! Nós já temos a questão da resistência. Porém, o medo, ele está em nós, tá? Você falar que ser humano não tem medo, não existe, tá? A emoção do medo, ela é inerente à nossa condição de ser humano. Então, desde que você é ser humano, você sentirá medo em algum momento da sua vida. Você sentirá medo. E o importante diante disso é como lidar com o medo. Como identificar até que ponto esse medo é razoável ou não. Até que ponto esse medo vai te trazer algum prejuízo maior por ele estar desequilibrado ou não? Desculpa, gente. Então, por que falar de aceitação e o medo? Inconscientemente, da mesma forma que as pessoas às vezes elas nem querem ter a noção daquilo de negativo que elas vivenciam, muitas vezes elas também não querem aceitar a situação propriamente dita, porque elas têm medo. Ok? Então, elas têm medo do que virá, porque ela já está condicionada à situação que ela está vivenciando, como se ela estivesse numa zona de conforto, sim. Ah, Daniele, mas quem que vai estar confortável sofrendo com um filho dependente químico, por exemplo? Quem que vai estar confortável sofrendo uma violência doméstica ou convivendo com uma mãe que é narcisista? O seu cérebro, ele acostuma. Jéssica, compartilha a live aí pra gente. Dá coraçãozinho também. O nosso cérebro, ele acostuma com as situações negativas e ruins. Ou seja, aquela pessoa, sim, ela pode estar confortável
Porque dentro da capacidade emocional que ela tem vivenciado ali diante daquela situação de sofrimento, aquilo já é conhecido por ela. Ela já tem um conhecimento. Então, tudo que for novo, e mesmo que esse novo tende a se apresentar como algo bom, como algo positivo que vai agregar na vida dessa pessoa, ainda assim ela vai ter medo do novo. Mesmo que esse novo seja bom. Jéssica, compartilha a live pra gente, dá coraçãozinho. Isso, tô pedindo. Então, por mais que essa pessoa ela possa pensar, nossa, mas a minha vida vai melhorar tanto se eu fizer isso, mesmo assim, ela vai ter medo do novo. Medo do que virá, do que possa vir a acontecer na vida dela. Obrigada! Medo do que possa vir a acontecer na vida dela. Então, o primeiro passo que a gente aborda de uma forma muito profunda é exatamente identificar a causa desse medo. Se a causa desse medo é algo que advém de um evento traumático, se a causa desse medo é fruto da insegurança alimentada, instalada desde a sua infância, se a causa desse medo é a ansiedade propriamente dita, né, que traz que monta um cenário irreal, né, um cenário que não é real na cabeça dessa pessoa, e dali o medo fica ainda maior. Então é a gente pensar nisso. Por que nós temos medo, às vezes, de aceitar que a morte, por exemplo, faz parte da vida? Porque eu não sei lidar com as perdas? Porque eu não consigo me colocar num movimento de me imaginar sem aquela pessoa, né? No caso, sem os nossos pais, que é o que traz até um pânico para determinadas pessoas. Por quê? Então é a gente pensar por que isso acontece. E a gente trazer a consciência do porquê, da causa desse medo, é importante no processo de romper esse padrão de comportamento negativo. Porque o medo, ele é paralisador. O medo é paralisador. Então, a gente precisa sim compreender o porquê que ele existe dentro de você. Né? O porquê que ele é instalado. Por que você se permite a essa situação onde o medo vai falar? Ele vai ser aquela emoção que mais sobressai. Porque a partir do momento que a gente tem uma ansiedade, né? Se a gente for pensar, tá tudo muito interligado. Porque onde existe ansiedade, existe um medo. Porque se você tá ali acelerando o pensamento e os seus pensamentos estão construindo um cenário já que nem é real, que nem é presente, existe um medo em desequilíbrio. Existe esse medo. E esse medo, ele é paralisador. O medo também faz parte do movimento de resistência. Enquanto você está alimentando o medo, você também está resistindo ao processo de aceitação. Se você ainda deixa que esse medo ele se sobressaia, ele tenha uma resposta maior do que deveria, né? Se essa emoção é algo que não existe um filtro para neutralizar os reflexos dela na sua vida, você tem que pensar que a aceitação é um passo que se torna algo mais difícil, mais longe. Por conseguinte, pensar em modificar também. E quem dirá ressignificar o padrão de comportamento negativo que você vive hoje? Então, para deixar isso dentro de uma dinâmica, né, dentro de um contexto mais compreensível para vocês, vamos trabalhar com exemplos, né? O codependente, ele alimenta, por exemplo, o codependente que vive com o dependente químico, ele alimenta
excessivamente o medo do que possa vir a acontecer com o filho. Então, N são as situações e às vezes em que o codependente, ele já imagina o cenário do filho morto, ou de chegando a notícia ruim, ou de algo acontecer na rua negativamente com o filho, né? Por exemplo, de apanhar, de sofrer algum tipo de ameaça, de agressão, de perder a vida propriamente dita. Então, existe toda essa questão que é abordada, né, diante do medo, se a gente for falar. Então, esse codependente, ele não tem a consciência da complexidade que o medo tá, do papel principal que o medo tem na vida dele. E que por conta desse medo, ele não consegue se movimentar. Ele não consegue dar passos largos, por exemplo. Então, você que está ouvindo essa live hoje, Jéssica, por exemplo, qual situação da sua vida em que você já se viu diante de um medo que é complexo, que é profundo na sua vida? Seja bem-vindo, tá vindo Lava Jato. Bom dia! Então, vamos pensar. Qual situação da minha vida em que eu me vejo com medo? Onde eu sinto que o medo me paralisa. Eu sinto que é por conta desse medo. Esse medo, ele pode ser gerado porque você se sente inseguro. E aí você tem medo de tomar determinada atitude, porque você acha que você não vai conseguir. Você não tá com aquela segurança, você não tá se sentindo capaz o suficiente. Raíssa, seja bem-vinda. Bom dia. Então você sente que o medo te paralisa a ponto de você não conseguir alcançar a sua meta semanal. A ponto de você não conseguir alcançar o seu objetivo, por exemplo. Né? Se a gente falar do medo sobre a meta, e aí a gente está diminuindo aqui a nossa capacidade de extensão, tá? A gente está trabalhando em cima de coisas pequenas. Por que o seu medo te impede de você alcançar a sua meta semanal? Vamos colocar aí uma coisa boba, como se fosse uma dieta. É porque você alimenta algum tipo de compulsão? Tem alguma emoção que está alimentando esse medo? Né? Seja a tristeza que não está te dando o ânimo suficiente para você conseguir, aí você se sente incapaz. Tá vendo que tudo é uma roda? Que uma coisa dá força para a outra girar? Ou você sente que eu precisava juntar um determinado valor para fazer, para quitar, para pagar a dívida, para pagar alguém, e eu não consigo juntar o dinheiro porque eu não tenho ali uma disciplina, ou por alguma compulsão, alguma compulsividade de compra, ou desequilíbrio financeiro mesmo não me permite fazer isso. Ou eu, como codependente, coloco uma meta para falar assim, eu preciso essa semana não movimentar, não conseguir fazer alguma coisa pro meu filho, por exemplo. Eu preciso deixar que ele lave as suas roupas. Mas eu não consigo fazer isso. Qual que é o medo que tá te alimentando aí dentro? Por que eu não tô conseguindo falar pro meu filho que eu não vou lavar a roupa dele? É porque eu tô com medo dele me rejeitar inconscientemente? É porque eu tô com medo do cenário conturbado de questionamentos e brigas que pode vir? Então, percebam, gente, que sempre quando a gente se pega a ponto de não aceitar um cenário nas nossas vidas, sabe? De não aceitar o quadro de codependência que eu vivencio, de não aceitar a doença de dependência química do meu filho, existe um medo de que algo aconteça e de que você possa perder o controle, propriamente dito, dessa situação. Mas para descobrir, você precisa utilizar a ferramenta do autoquestionamento. Olha que bacana, eu passando
até ferramentas que são trabalhadas dentro da metodologia, dentro dessa live de 20 minutos que acontece de manhã para vocês. Então, é um tipo de conhecimento, é libertador, pode mudar a vida de vocês. Não precisa ser propriamente dito, a gente fala aqui muito no perfil de codependente, dependente emocional, né? De quem tem algum tipo de vivência com dependente químico, mas não é sobre isso. O medo está em todas as áreas das nossas vidas. Desde quando nós somos seres humanos, o medo ele existe em algum lugar na sua vida. E a preocupação, ela vem quando esse medo ele começa a ser vivenciado de uma forma desequilibrada. Né? Através desse medo, você se vê vivenciando ali transtornos ansiosos, depressivos, compulsividade. E aí sim você precisa ter uma atenção para o que você está vivenciando. É sobre isso, tá? Então, depois que essa live terminar, você se pergunta aí na sua casa: por que eu tenho alimentado o medo dentro de mim? De onde que esse medo realmente vem? Ele é um medo de hoje, só dessa situação isolada? Ou esse medo é um medo que eu sinto que eu tenho ele desde a minha infância? Eu percebo que eu tenho medo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vivenciava na minha vida situações de violência, conturbadoras dentro de um cenário familiar. E sempre que a situação ficava crítica a ponto de agressões, a minha mãe falava: não, vamos embora, né? Vamos embora até passar. E a gente ia para casa da minha avó. E eu alimentava dentro de mim o medo de voltar para casa. Tá? O medo de voltar para casa. Então, na minha cabeça, a princípio, foi instalado o seguinte: eu preciso fugir da situação. Tá? Essa situação que me causava isso, medo de não saber o que ia acontecer. Só que, ao mesmo tempo, quando o tempo passava e dava tempo das coisas esfriarem, a minha mãe falava: gente, precisa voltar para casa. E aquilo na minha cabeça eu já acendi um alerta, porque eu ficava: e agora, como que vai ser? Eu tô com medo. E a minha mãe falava: nós precisamos encarar. A gente não pode deixar que essa pessoa tome conta da situação. A gente precisa voltar e encarar o que tem lá. Então eu pensava: se o que tem lá é medo, eu preciso encarar esse medo. Entende? E isso é uma atitude que a gente tem que levar ela para nossa vida. Seja qual for esse medo que tiver instalado aí dentro de você, você precisa voltar, se questionar, se auto-questionar e falar pra você: eu preciso voltar e encarar esse medo. Seja o que tiver que acontecer através dessa situação, né, dos efeitos desse trauma que você esteja vivenciando, você precisa voltar e encarar esse medo. Senão ele vai continuar te paralisando. Ele vai continuar te afastando da aceitação, da leveza que você pode trazer para sua vida hoje. Ele vai te afastar da qualidade de vida. Em todas as situações de adversidades que você vivenciar, né, algum tipo de obstáculo, que for uma situação difícil, que tenha a ver com a perda de alguém ou não, tá? Perda afetiva, perda através da morte mesmo, a gente falando, ou situações complexas com seus filhos que vocês estejam aí com medo de abordar a situação com eles, seja o fato da dependência química ou da rebeldia na fase da adolescência, vocês precisam encarar o medo. Então, ao contrário do que a gente tende a fazer, que é fugir, né, igual eu dei aqui no meu exemplo, mas no meu exemplo também havia o discernimento da minha mãe: não, a gente precisa voltar e encarar o que tem lá. É o que nós precisamos fazer nas nossas vidas, seja no dia a dia, seja nas situações a longo prazo. O que nós precisamos fazer é voltar e encarar. Que seja para dar um fim, que seja para alguma mudança, que seja apenas para aceitar que você tem esse medo.
Hoje o movimento que eu consigo fazer é aceitar o medo. Então compreenda o seu medo. Identifique de onde ele vem. Compreenda o seu medo, se acolha. Sabe? Proporcione segurança para você. O que eu posso fazer para me proporcionar segurança? Para me tornar uma pessoa mais capaz, para eu sentir que eu sou mais capaz. Faça isso por você. E se hoje você não conseguir fazer nenhum movimento, tá tudo bem. Mas que pelo menos você faça o movimento da aceitação hoje do seu comportamento negativo que você tem. Hoje o que eu posso fazer é trazer a consciência. Ok, que ótimo, só de você ter a consciência do seu padrão de comportamento negativo, que é o que tem te deixado repetindo a mesma situação por anos e anos, e não te permitindo um progresso, uma evolução, isso já vai diminuir o medo que habita dentro de você. O fato de você aceitar a sua condição hoje já vai diminuir o medo que habita, que fala mais alto na sua vida com as pessoas, que fala por você. E por que eu quis deixar aqui hoje essa live sobre o medo? Como você lidar com esse medo, né? Que hoje nós trabalhamos aqui o ponto inicial. O que fazer quando eu não dou conta de ter um movimento maior diante do meu medo? Quando eu identifiquei, quando eu vi de onde que ele vem de uma situação específica ou ele vem desde a minha infância, de uma situação traumática que aconteceu há muitos anos e hoje ele está aqui refletindo? Então fiz esse movimento, identifiquei. Agora como que eu vou lidar com isso? Seja bem-vinda, Camila, bom dia! Agora como que eu vou lidar com esse medo? Eu vou lidar fazendo os autoquestionamentos, que é a ferramenta que nós acabamos de ensinar aqui. Vocês acabaram de aprender. E aí, a partir desse momento, eu dou conta de fazer um movimento maior para eu romper. Eu dou conta de fazer um movimento menorzinho, como se fosse uma meta, para poder me ajudar a evoluir e alcançar um centímetrozinho positivo ali para mudar o meu comportamento, o meu padrão negativo que eu alimento, né? Que ele é algo que anos e anos eu sofro com esse padrão de comportamento negativo e eu tô tentando, não consigo fazer um movimento. Ah, Dani, então eu não consigo dar um passo grande, mas hoje eu consigo aceitar. Eu consigo aceitar que o meu filho é dependente químico e que a doença traz N fatores. Eu vou ter que vivenciar N situações, né? Para poder contribuir para o comportamento negativo dele mudar ou até mesmo para ele buscar o tratamento. Eu não tenho que ter medo de aceitar. Então, se você aceita, hoje é o movimento que você pode fazer para diminuir o reflexo do medo na sua vida. E esse já é um grande passo. Então, por isso que eu fiz questão de abordar esse tema com vocês, que é como lidar com o medo, né? Lidando com o medo. E o primeiro passo, hoje eu diria, é a aceitação. Seja como for que esse medo estiver manifestando na sua vida hoje, descanse nele. Se permita sentir esse medo. Se permita saber o porquê, de onde vem, qual que é o pouquinho que você pode fazer hoje, sendo um dia de cada vez. Sem querer que um evento, um evento mágico, sabe, um evento que seja assim, do tamanho desse medo aconteça para mudar alguma coisa. Porque não tem que ser assim efetivamente. Pode ser um dia de cada vez, pode ser um passo de cada vez. E quem tá aí na live, eu não sei se é a Jéssica, quem for que tiver entrado, se é o Tavinho, se é a Raíssa, se é a Camila, se é o Carlos, seja quem for que tiver entrado, das pessoas que entraram e acompanharam essa live hoje, não tenham medo, tá? Mas não é ter medo no sentido de, eu nunca mais terei medo, eu serei agora o invencível. Não é sobre isso. Não deixem que o medo fale mais alto. Não deixe que ele assuma um lugar que não é para ele assumir. O medo faz parte, mas é de forma equilibrada. Tá bom?
e não de forma que te traga transtornos, que te faça viver episódios perturbadores emocionalmente falando. E isso nós abordamos de uma forma complexa, de uma forma imersiva, de uma forma complexa não, desculpa, de uma forma ampla, de uma forma imersiva e muito impactante dentro da metodologia do despertar, que irá se iniciar na primeira semana de fevereiro. E que vocês não podem deixar de participar. Nora, seja bem-vinda! Bom dia! Participem de cada live que tiver aqui de manhã às 8h30, das lives das segundas-feiras às 18 horas. Estarei aqui nos stories falando sobre a metodologia do despertar, que será ensinada em grupo. Entre nesse grupo, porque vai ser para poucas pessoas. Você vai ter a oportunidade de despertar a consciência para tudo que se manifesta no seu inconsciente. E você compreender tudo aquilo que bloqueia a sua vida. Tudo aquilo que ainda alimenta os efeitos de algum trauma que você carrega. Ou dos comportamentos, né? Os padrões de comportamento negativo que você alimenta. Seja através da codependência, da dependência emocional, do convívio com algum dependente químico ou com alguém narcisista na sua família. Se você vivencia aquelas dramaturgias familiares pesadas que ainda te prendem de alguma forma, a metodologia é para você e você não pode ficar de fora. Então, nós ficamos por aqui hoje com esse tema que foi muito bem direcionado, que eu espero que assim seja a pontinha do despertar para vocês. E nós nos falamos aí durante a semana nos stories. Até amanhã às 8h30 na nossa próxima live. Um abraço e tenham um bom dia!